Plantão Médico Bandeirantes. Muito bem, abrindo o Plantão Médico Bandeirantes de hoje, recebendo a médica dermatologista, a doutora Cíntia Cunha. Tudo bem, doutora? Seja muito bem-vinda, prazer enorme, hein? Danilo, tá aqui com vocês, viu? Um prazer enorme participar do programa. Doutora está aqui para falar sobre doenças de pele, dermatite, acne, o que tem de adolescente, especialmente os adolescentes, não, doutora, que sofrem com acne, com espinha, que viram alvo ali na escola, né? Sofrem de bullying e, em casos extremos, leva também ao suicídio, não, doutora? A acne, ela não é uma questão só dos adolescentes, mas realmente eles são os mais afetados, eles ficam, né, com mal-estar, com uma autoestima muito prejudicada por conta das espinhas, e tem que pensar que quando elas não são bem tratadas, elas levam a cicatrizes que podem ficar o resto da vida, incomodando, né, e tem que pensar também que existem as mulheres que sofrem com acne mesmo na idade adulta, depois de terem filhos, elas continuam apresentando, né, pelo menos 5% das mulheres vão continuar tendo acne até os 40 anos de idade. Então, é algo que aparece na vida de muita gente. E a Páscoa chegando aí, acho que todo mundo também vai ficar morrendo de medo do chocolate, da acne. Acho que tem muita coisa pra gente conversar. Ah, sim, tem bastante coisa. A gente vai falar sobre isso também, né? Dos mitos e verdades sobre a acne. Mas, começando do começo então, doutora, quando eu usei a palavra espinha, não é? Acne, é tudo a mesma coisa? Ou é tudo diferente? Acne, espinha, cravo? Vamos explicar aqui para o nosso ouvinte. Então, pessoal, acne é o nome médico, né, da doença. Todo mundo popularmente chama de espinha, que é a mesma coisa. Agora, é importante a gente entender, olha que interessante, existem 5 graus de acne, né? Então, aquele primeiro grau é o cravinho. Quando você olha o rosto cheio daqueles cravinhos pretos, a gente chama de comedões, é a acne grau 1. Ela é bem tranquila, né? Você vai fazer uma limpeza de pele, alguns sabonetes, melhoram. Agora, a acne grau 2... já quando aquele comedão virou uma espinha inflamada, né? Aquela lesão vermelhinha, que às vezes tem um pus, é a acne grau 2, é uma gravidade leve ainda. A acne grau 3 é quando você tem várias espinhas juntas e que começa a formar já uma coisa maior, às vezes um pouco interna, né? E a acne grau 4 é quando ela realmente tem muita lesão interna, você palpa no rosto e você sente várias lesões. E tem que lembrar que existe o grau 5, que é quando o paciente tem até febre, que pode acontecer. Então, são 5 graus, e aí, de acordo com cada grau, tem um tratamento específico também. O grau 5 é aquela acne fulminante, é isso, doutora? Isso, é acne fulminante. Ela é raro de ver hoje em dia, mas assim, ela vem com febre intensa, são muitas lesões. A acne, pessoal, é uma doença inflamatória, tem um processo infeccioso ali associado. Por isso que às vezes pode dar febre, pode ficar dolorida, pode ficar vermelha, pode ter pus, né? Que é o que dá vontade de espremer e não é muito interessante espremer. Mas então é uma doença inflamatória que às vezes infecciona e essa infecção ela vai gerar pus, vermelhidão, dor e pode levar até febre. E esses graus, os diferentes graus da acne, eles dependem do quê? Do tipo de pele, dos fatores externos, da genética, da alimentação, do ambiente em que a pessoa vive? Como que funciona, doutora? Pessoal, a gente tem uma questão genética importante, então a gente sabe que crianças que tiveram pais, adolescentes que tiveram pais com acne muito exacerbada na adolescência, a gente sempre olha com mais atenção, porque eles são candidatos a terem uma acne muito exagerada. Mas não é só isso. Vamos pensar que o primeiro fator envolvido na acne é a produção do sebo. Nós temos glândulas na pele, todo mundo tem, e essas glândulas vão liberar um sebo que vai obstruir os poros, vai formar um comedão e aí tudo acontece. Bactérias que a gente tem na pele podem entrar naquele local e infeccionar, e aí, né, os graus vão evoluindo. Então, tudo está muito relacionado ao sebo. Tudo que eu faço que interfere no sebo pode interferir na acne. Então, por exemplo, a adolescência, eu começo com um boom hormonal normal, mas esses hormônios produzidos na adolescência, que vão produzir aumento de pelos, né, que vão mudar o corpo dos meninos e das meninas, eles vão estimular essas glândulas a produzirem mais sebo. Então, essa questão hormonal vai interferir. O mesmo vale para adultos. Às vezes, reposição hormonal, uso de anabolizantes, medicações com testosterona, eles podem também estimular a produção de sebo de maneira exagerada e também causar acne.
outras coisas envolvidas, alimentação. A gente pode, através da alimentação, mudar a qualidade do sebo, o tipo de elementos eliminados ali na pele. Isso pode afetar a acne, né? Então, tudo que interfere. Lavar mal o rosto, deixar a pele suja o dia todo, resíduos de maquiagem acumulado, tudo isso pode interferir. Às vezes um gel de ácido azelaico, um gel de alfa-hidroxiácidos, pequenas substâncias que quando a gente aplica à noite, super tranquilos, vão deixar essa pele com uma qualidade melhor de sebo, com menos poros, né, com menos oleosidade. E um protetor solar de dia, um protetor ajustado, um protetor em gel creme, próprio para a pele oleosa. Isso costuma ajudar em boa parte das vezes. Vale a pena também prestar atenção na balança, né, porque se a gente tiver com sobrepeso, é interessante a gente entender que o sobrepeso, o nosso corpo ele passa a produzir, a gente armazena gordura. E a gordura, ela é uma produtora de hormônios que vão piorar a acne, né? Bem interessante isso. Então, perder peso também é muito legal. E outra coisa, às vezes a gente acha que usar aquelas buchas, aquelas esponjas para limpar o rosto é legal, mas não é, né? A gente não pode usar muito aquelas buchinhas todos os dias, porque a pele, ela sofre com aquele atrito, ela sente que está sendo agredida e ela vai aumentar a produção de sebo, tá? Até para poder se proteger. Então, você tem um efeito de oleosidade de rebote. Então, cuidado com essas esponjinhas. Às vezes, a gente vê receitas caseiras na internet. Eu vou fazer uma esfoliação. Cuidado também com isso. Faça uma vez a cada 15 dias, não exagere, senão você tem todo o efeito contrário que você deseja. Na hora parece até que a pele fica boa, mas depois a oleosidade piora, né, os poros dilatam e as espinhas vêm com mais intensidade. Tem vários mitos e verdades, né? Vários mitos na internet, melhor dizendo. A gente vai saber agora se é verdade ou não, esclarecendo aqui, ajudando o nosso ouvinte, né? Você abriu aqui o bate-papo falando justamente da época da Páscoa, né, doutora? E o chocolate, hein? Ele leva a pessoa a desenvolver, a ter mais acne mesmo? Pois é, durante muitos anos o chocolate foi tido como vilão, né? Hoje, entendendo um pouco mais, a gente sabe que existe uma relação entre o chocolate e a acne, mas é a seguinte, é importante a gente entender isso. O que faz a acne, as espinhas piorarem, né, tem a ver com o açúcar do chocolate, né, e um pouco da gordura, mas principalmente o açúcar. Então, o que acontece? O açúcar, ele faz o nosso corpo produzir muita insulina. A insulina armazenada, ela vai gerar hormônios andrógenos, hormônios que fazem o seu corpo produzir mais sebo, mais oleosidade, então as espinhas pioram. Se você ama chocolate e está lidando com a acne nesse momento, você pode ir para um cacau 70% tranquilo, né? Um cacau 70%, com menor quantidade de açúcar, é o melhor chocolate para quem tem muita tendência à acne. Então, o chocolate não é o vilão, e sim o açúcar. Fugir mais do açúcar. E aí vale para todos os doces, né? Não adianta trocar o chocolate por um sorvete, por exemplo. Vai afetar do mesmo jeito. E espremer, você já falou, claro, de espremer as espinhas, mas isso não ajuda a eliminar a inflamação, né, doutor? É só tirar realmente aquela secreção, aquele pus, mas não vai ajudar a eliminar todo aquele processo inflamatório, né? Danilo, quando a gente pega uma paciente que está com a acne toda inflamada, cheia de pus, muitas vezes uma limpeza de pele feita com a profissional adequada vai ajudar. Mas aí, pensa, é uma profissional que vai estar usando luvas, ela vai estar com todo o material para promover uma asepsia da pele, vai ter uma esterilização desses micro-organismos, ela vai passar produtos, ácidos, um aparelhinho depois para cauterizar. Então, tem todo um protocolo para que aquilo não infeccione. E aí vale a pena, sim, essa possibilidade. Hoje não é só limpeza de pele que ajuda, tá? Existem outros tipos de tecnologia, lasers, que a gente aplica na pele que secam as espinhas, que matam esses micro-organismos sem sofrer tanto. Tem adolescente, principalmente, que não gosta, né, da sensação de espremer, principalmente quando é no nariz, dói demais. Então, existem outras alternativas. Agora, em casa, espremer vai fazer não só você piorar, como pode ajudar a ter mais cicatrizes. E aí é um grande problema, né, porque a cicatriz, quando ela aparece, nem sempre ela vai embora. Às vezes fica o resto da vida incomodando bastante, principalmente quando a gente envelhece. Que aí a pele fica mais flácida e parece que as cicatrizes ficam bem mais visíveis. A cicatriz em qualquer grau da acne, doutora, ela pode ficar assim permanente mesmo com aquelas manchas ou só naquele grau 5? O Danilo, olha que curioso. A cicatriz ela não está totalmente relacionada ao grau. Eu já atendi pacientes que tinham acne grau 3, 4, que eu pensei, meu Deus, coitado desse paciente, a pele não vai sobrar pele aqui. E recuperou super bem. E pacientes que têm uma ou outra de vez em quando, e essas, toda vez que tem, ficam marcadas. Então, tem muito mais a ver
com a capacidade de cicatrização da pele do paciente do que com a gravidade. É claro que quanto mais grave, mais risco, mas é muito individual também. Então, por isso que não vale a pena ficar espremendo, porque você aumenta as chances de ficar com marcas, né? Sempre quando a gente vê ali, né, uma inflamação na pele mesmo, aquela vermelhidão, né, a gente tende a associar com algo contagioso, né, que pode passar para uma pessoa. A acne, ela é contagiosa, doutora? Nem um pouco contagiosa, tá? Então, assim, às vezes você fala, eu vou deitar num travesseiro que alguém deitou e vou... Não tem isso. Sabe por quê? É claro que existe uma infecção ali que tem a ver com os micro-organismos que estão na nossa pele, mas todo mundo tem, cada um tem os seus micro-organismos que vivem ali. Quando existe um desequilíbrio, né, esses micro-organismos que estão na sua pele, quietinho no canto deles, eles passam a colonizar e infeccionar. E olha que interessante, já que a gente está falando em desequilíbrio, desequilíbrio é quando tem uma desorganização do nosso corpo. Isso também está relacionado a períodos de estresse, né? Quantas vezes a gente tem pessoas que estão passando por períodos de trabalho, né, com muita sobrecarga, e adultos muitas vezes, e aí começam a aparecer com lesões né, que não são comuns. Então, o estresse, ele é também um fator desencadeante, porque ele gera um desequilíbrio no nosso sistema imunológico de defesa, e aí esses micro-organismos que viviam ali quietinho no canto deles, eles veem uma oportunidade de entrar naqueles poros, naquelas células e infeccionar, se alimentar ali daquele sebo e proliferar. Doutora, só para não deixar passar nada aqui para o nosso ouvinte, na questão do tratamento, então, não é só a limpeza de pele. Então, hoje existe o laser também para ajudar aí a resolver o problema, é isso? Isso. Olha só, quando a gente fala de uma acne grau 1, que é só os cravinhos, sabonete, um gel protetor resolve. Quando a gente fala de uma acne grau 2, que já tem pequenas espinhazinhas com pus, muitas vezes o sabonete, o gel protetor funcionam, mas às vezes não são suficientes. Às vezes ficam algumas marquinhas. Um laser, tipo uma luz pulsada, é uma tecnologia super tranquila, ela vai ajudar. Quando eu estou falando de um paciente já com uma grau 3, aquela espinha interna dolorida, bom, a tecnologia não vai ajudar nesse caso. Ele vai precisar de tomar algum remédio, ou um antibiótico oral, ou até um tópico, ou às vezes uma medicação mais forte. Quando a gente fala do grau 4 e 5, que são aqueles bem tensos, que várias espinhas se juntam, formam túneis por baixo da pele, tem que tomar aquela medicação mais forte mesmo, a gente chama de isotretinoína, porque é um grau, às vezes, mais resistente. Se a gente demora demais, as cicatrizes aparecem, o paciente, ele fica com a autoestima muito afetada, muito abalada, então a gente não pode demorar demais para poder tratar. Muitos ouvintes aqui já participando conosco, mandando mensagens, falando sobre acne, né? O Carlos Alberto Machado, de Taipa, São Paulo, ele está gostando muito aqui dos esclarecimentos sobre acne, mas ele queria perguntar sobre as irritações também na pele, principalmente aqui na região da barba, doutora. Ah, isso é importante. Olha só, agora é moda, né? Os homens querem usar mais barba. E aí a gente começa a ver algumas questões que aparecem. Uma delas são aquelas feridinhas, né? Que a gente chama de foliculite. Essa feridinha, ela aparece por duas causas. Uma pode ser no barbear, a lâmina de barbear, ela pode estar contaminada com micro-organismos, ela pode causar microtraumas na pele, e aí vão virando infecções, né? Então, uma dica é sempre lavar bem o rosto, antes e depois do barbear, ter uma lâmina sempre limpa, pega uma escovinha de dente, tira aquele excessozinho de cabelinho que fica ali, para ela estar sempre limpa, isso vai diminuir. Agora, às vezes a barba está grande, a pessoa não está mais fazendo uso de lâminas de barbear, mas é importante a gente entender que quando a barba cresce, aquela região fica mais quente e úmida. E aí, micro-organismos podem proliferar ali. E, às vezes, pode aparecer uma inflamação do pelo por conta justamente do calor, da umidade local. E aí, gente, quem tem tendência a isso, lava o rosto, esfrega bem a barba com sabonete, né? Porque, às vezes, o que acontece? O homem vai lavar o rosto, ele lava essas regiões da testa, da bochecha e esquece de esfregar a região da barba. Tem que lavar essa região umas 3 vezes ao dia, ensaboar bastante, secar direitinho, não deixar ficar muito molhado, porque isso ajuda. E vamos lembrar que até um pouco tempo, e em várias cidades ainda acontece o uso da máscara, né? As máscaras que a gente usa no dia a dia, principalmente quando está muito quente e úmido, aquela umidade piora, é como se deixassem as células encharcadas ali, o calor muito intenso, as espinhas tendem a piorar, tanto em quem tem barba, quem não tem, mulheres, homens. Então, eu sempre recomendo, nunca faça atividade física usando a máscara, porque é justamente o momento que você tem mais calor no corpo, que você precisa da sua pele respirando, né?
Então, se for fazer uma atividade física, preferencialmente ao ar livre, se você se sentir confortável, tire a máscara, você vai ter menos chance de ter foliculite na barba ou as lesões das espinhas que incomodam tanto. Ô, doutora, mas então a foliculite ela é mais comum em pessoas que já sofrem de acne? Tem alguma relação? Não, elas não têm relação. Então, assim, a foliculite, ela pode aparecer em qualquer pessoa. Sabe quem tem muito? As mulheres costumam ter foliculite, por exemplo, no bumbum. Às vezes, homem também tem. Por quê? O glúteo, né, é uma região de atrito. A gente põe uma calça, às vezes, mais apertada, ou não fica sentado o dia inteiro. Aí a gente senta, se reposiciona na cadeira várias vezes. Esse movimento gera um atrito da pele com o tecido, e aí criam machucadinhos minúsculos, microscópicos, que são portas de entrada para micro-organismos, bactérias que estão ali e entram e inflamam e causam feridinhos no bumbum. Essas feridinhas podem vir na barba, podem vir às vezes no tórax, em várias outras regiões. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com a doutora Cíntia Cunha, que é dermatologista, falando sobre doenças de pele, acne, não é? Dermatite. São várias as mensagens, as dúvidas que chegam aqui para a doutora Cíntia Cunha. A gente vai soltar a primeira aqui, a participação do ouvinte Bandeirantes. Tem uma pergunta para a doutora. Eu tenho um problema de espinha nas costas, tenho muito. Não tenho no rosto, não tenho lugar nenhum. O problema é nas costas. O que acontece para dar tanta espinha assim somente nas costas? Michael de Santos. Oi, Michael, olha só, isso que você tem é comum em várias pessoas, principalmente nos homens, que tem uma quantidade de glândulas maiores, assim, do que as mulheres, e principalmente nas costas, né? Então, assim, essa acne que aparece nas costas, ela tem uma relação com predisposição genética individual, então não é nada que você está fazendo que está piorando. Isso é uma questão sua individual. E o tratamento é passar um produto tópico na sua pele todo dia à noite. O difícil é que a gente não consegue passar na gente mesmo em tudo, né? Mas então, assim, é um tratamento que você vai ter que ter o hábito de aplicar algumas loções antes de dormir ou pedir para alguém aplicar para você. E uma alternativa para acelerar isso é fazer alguns peelings. Existem peelings são ácidos aplicados nas clínicas de dermatologia, ácidos às vezes 100 vezes mais potentes que o que a gente usa em casa. E quando a gente aplica, eles secam na hora, eles causam uma reação química que vão secar essas lesões, a pele vai descamar e vai vir uma pele com menos lesões. Então, é uma alternativa para acelerar a resposta. Isso é importante dizer, né? A acne, ela tende a diminuir com a idade, ela tende a ficar cada vez mais leve. Mas, não é porque ela vai passar que a gente vai deixar ela no tempo dela natural. A dermatologia hoje pode oferecer qualidade de vida, conforto, dá para ficar quase sem nada, né, tratando adequadamente, porque incomoda, né, vai tirar a camisa, vai jogar bola, tá ali as espinhas incomodando. Então, existem recursos e que são eficazes, viu? A Mariana Guimarães mandou mensagem aqui de texto falando que ela sofria muito com a acne tardia hormonal, principalmente na região do maxilar, e anos tentando o tratamento com sabonetes, creme, gel, e ela passa aqui, não sei se é o nome de um medicamento, mas niacinamida, é isso, doutora? O que é isso? Sim, é uma substância que tem efeito anti-inflamatório. Então, veja, a acne da mulher adulta que ela tem, né, é uma acne que tem relação com o período hormonal. Olha, assim, 5 a 10% das mulheres em geral vão ter acne até os 40 anos de idade. E para controlar isso, muitas vezes só as medidas tópicas tradicionais não vão funcionar. A gente usa, às vezes, substâncias que diminuem o efeito dos hormônios masculinos da pele, porque são esses hormônios que levam as glândulas a produzirem muito sebo. Então, existem várias medicações que vão inibir a produção dessa substância, né, desses hormônios masculinos, e vão ajudar. Antigamente, a gente usava muito anticoncepcional para cuidar dessas mulheres. Hoje não é uma prática tão comum mais, porque a gente sabe que apesar do anticoncepcional ajudar a pele por um lado, ele pode trazer outros problemas, né? Risco de trombose, ele pode trazer, às vezes, ganho de peso, retenção de líquido, outras coisas, né? Então, a gente tenta evitar os anticoncepcionais, não é uma prática tão comum mais. O Rui Gurjão, através do nosso chat aqui do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, ele quer saber, doutor, a relação do bom funcionamento do intestino com a acne, se o consumo regular de coalhada e iogurte pode ajudar na prevenção. Na verdade, é justamente o contrário, tá?
a coalhada, o iogurte, eles são feitos à base de leite. E o leite, ele é um alimento inflamatório para o nosso intestino, né? Então, todos os alimentos derivados do leite, eles são alimentos inflamatórios. Então, eles vão agredir, eles vão irritar mais a nossa mucosa intestinal, que fica mais permeável, liberando mais toxinas na corrente sanguínea, que vão lá piorar nossas espinhas. Então, se eu quero uma alimentação bem saudável, a gente vai ter que descascar mais e desembalar menos. Então, a gente vai ter que comer frutas, verduras, legumes, muitos crus, assim, as verduras cruas são melhores do que as cozidas, investir nos alimentos que são mesmo prontos, que a gente tem que preparar. Evitar, por exemplo, pão, farinha branca, todos os derivados do leite, evitar doces, evitar fritura, gordura, né? Então, assim, alimentos fritos, refrigerantes, industrializados, processados. Quanto mais natural for a sua alimentação, né, mais saudável fica o seu intestino. E é interessante porque, assim, muitas vezes a gente entra com lactobacilo, que é uma substância que a gente usa, uma cápsulazinha durante 30 dias, o intestino melhora. Depois o paciente segue com a alimentação tradicional e ele vê que não é só a acne que melhora, o sono, a qualidade de vida, a disposição para o dia a dia, tudo passa a melhorar. Quando você volta, às vezes, uma viagem de férias, aí toma bebida alcoólica, come de tudo exagerado, a pele volta oleosa, cheia de espinha, a gente volta cansado, o ritmo não é o mesmo. Então, o nosso corpo diz muito sobre a nossa saúde, que tem tudo a ver com a alimentação. Isso é fato. Doutor, e o clima também pode influenciar, né? Um país tropical como o Brasil, muito quente, não é? Aí você pega uma outra região que é mais frio, isso também interfere, né? Com certeza, né? O calor exagerado, a nossa pele, ela passa a ficar úmida, ela passa a transpirar. O sebo, ele tem... Hoje a gente consegue estudar o sebo, quais são as substâncias produzidas ali, né? E o sebo, ele sofre interferência também com a temperatura, quando está muito quente, né? A baixa ingestão de água também pode interferir, então beber água é importante para a qualidade do sebo na pele. E pessoas de países frios, eles têm menos tendência à acne, né? E quando ela aparece, é uma acne, às vezes, mais difícil de tratar, assim. Na verdade, mais interno. Muitas vezes a gente precisa de medicações orais mesmo para ajudar esses pacientes. Muita gente participando aqui conosco, mandando mensagens, dúvidas para a doutora Cíntia Cunha, que é dermatologista, falando sobre doenças de pele. O Ibrahim Tawil, acho que é assim o sobrenome dele, Tawil, participa aqui do nosso chat do YouTube, doutor, e pergunta o seguinte, sobre a hidradenite supurativa. Hidradenite supurativa, não é? Que neste momento um conhecido dele, um familiar, está hospitalizado e que ocorre com frequência, que não é obeso nem fumante. Ele pergunta aqui se essa doença tem origem emocional e também se depende do estilo de vida. Olha, a hidradenite supurativa é uma infecção das glândulas, ela é muito comum na região das axilas. De repente, você está lá na axila, você vê parece uma espinha interna dolorida, né? É um carocinho que você palpa na axila e que de repente ela pode ir se alastrando e pode ir tomando uma proporção muito grande, porque vai gerando uma infecção que vai aumentando e ela pode ficar inclusive na corrente sanguínea, gerando às vezes até um risco de sepsemia, né? Que é uma infecção generalizada. Eu acredito que a hospitalização provavelmente é porque já está num nível mais grave, né? Essa hidradenite supurativa, ela tem uma predisposição genética, então pessoas nascem com uma predisposição de desenvolver. Ela não tem todas as causas totalmente esclarecidas. A gente sabe que o nosso corpo, ele tem uma baixa imunidade quando a gente está em períodos de estresse muito intenso, mas também não dá para colocar toda a culpa no estresse ou no seu hábito de vida. Agora, existem coisas, por exemplo, pacientes que têm hidradenite, que às vezes vai e vem, a gente dá algumas recomendações, por exemplo, evitar ficar raspando as axilas com lâminas de barbear. Então, faça uma depilação a laser, elimina de vez aqueles pelos, isso pode ser muito interessante, né? Porque também não dá para ficar peludo, né? Então, faça uma depilação a laser ali, porque o atrito todo dia sim, dia não, vai acabar levando infecção para essa glândula. Existem também cirurgias que podem ser feitas nas axilas, cirurgias que fazem tipo uma lipoaspiração nas axilas, que vão aspirar essas glândulas, vão remover essas glândulas para que elas não fiquem infeccionando. É uma alternativa também. Existem algumas tecnologias, equipamentos que podem cauterizar essas glândulas. São lasers que entram dentro da pele e dão uma cauterização. É um outro tipo de tratamento.
cada grau, cada gravidade vai ter o seu tratamento específico. O mais importante é quando começa a aparecer, se você começou a ter de repetição, toda vez aparece uma espinha na axila interna que vai e volta, não fique achando que isso pode não ser nada. Procure um dermatologista quando a lesão estiver lá, mostre e veja se está tudo ok. Porque às vezes o paciente está com hidradeniite aumentando, ele não faz ideia o quanto está ficando grave aquilo, e aí chega uma hora que toma a axila toda, supura, inflama, infecciona e pode correr o risco de gerar uma septicemia e o paciente ficar, por exemplo, hospitalizado. Então existe isso, né? Uma confusão de que pode ser uma acne, uma espinha e que é uma outra coisa, então uma outra doença, doutora? Existe, né? As pessoas às vezes acham que é uma coisinha à toa, uma espinhazinha que vai sumir, tá ali, mas ali tá dolorida, vai e volta, tá cada vez maior. E aí vai deixando passar, né? A gente vê que a dermatologia é uma especialidade simples se a gente diagnostica tudo no começo. A gente não pode enrolar para, como tudo na vida, né? Tá com uma dor de cabeça recorrente, frequente, vai no neurologista. Tá com uma pinta diferente no corpo que tá ali há anos, vai no seu dermato. Tá com uma lesão recorrente, investiga. É a melhor maneira, né? E não é espinha, tá, gente? Isso é uma coisa totalmente diferente, é uma doença infecciosa. Temos mais mensagem aqui para a doutora Cíntia Cunha. Vamos colocar aqui mais a participação do ouvinte Bandeirantes. Bom dia. Aqui é a Sueli Brizigello, do Morumbi. Meu neto tem 29 anos. Desde os 4 meses de idade tem dermatite atópica severa. Toma cortisona quando a crise fica grave, aí ataca o herpes. É um drama. Existe algum outro tratamento sem ser de cortisona para controlar as crises de dermatite? Ele fica inteirinho se coçando com feridinhas, principalmente na cabeça, está perdendo cabelo de tanto coçar. Obrigada. Esse é um outro assunto importante. Dó, né? É um outro assunto importante para a gente tratar aqui, né, doutora? A dermatite atópica é uma alteração da pele comum nas crianças e que a gente tem que controlar, principalmente com hábitos de vida. Então, assim, crianças que têm dermatite atópica precisam ter banhos rápidos, não muito quentes, 1 banho por dia ou 2 no máximo, mas rápidos. Não pode ficar o dia todo na banheira, né, tomando banho. Tem que ser sabonete próprio, é um sabonete super suave, específico. Às vezes são sabonetes mais caros, mas assim, e é um sabonete mais caro mesmo, mas ele é específico para controlar a pele desses pacientes. Tem que ter bastante hidratação também com hidratante específico para dermatite atópica. Assim, o difícil é porque são medicações caras, o paciente vai gastar um pouco, mas ele precisa desse. Hoje existem substâncias que diminuem a coceira naquele momento. E aí também tem que fazer toda uma revisão de hábitos alimentares e de tecidos, né? Então, assim, é um paciente que ele tem que usar tecidos mais de algodão, evitar contato com animais, com pelos, evitar espaço que tem pessoas fumantes, ter uma alimentação totalmente natural, sem conservantes, sem doce, sem refrigerante, sem suco artificial, tudo natural, assim. É uma criança que tem que ter uma alimentação saudável, tem que ter banhos rápidos, não pode ficar brincando na piscina, tem que ter bastante hidratação, bastante disciplina. Geralmente, com as mudanças de hábito, demora um pouco, mas a gente consegue cuidar. Eu tive a oportunidade uma vez de visitar a Vene, que é uma estância termal para tratamentos de crianças e adultos com dermatite atópica grave. Eles tratam lá na França as pessoas com água termal, né? A água termal da estância lá que chama a Vene. Geralmente, borrifar água termal também pode ajudar a acalmar. Às vezes, tem uma área que está muito prejudicada, por exemplo, a cabecinha. Pega um algodão, bota na cabecinha, molha com água termal e deixa lá uns 15, 20 minutos, vai trazer um alívio. Mas nada adianta se não tiver com sabonete próprio, o hidratante correto e as mudanças de vida, assim, né? Não fumar perto da criança, ficar em ambientes limpos, a casa tem que ser super limpa, não pode ter tapete, carpete, nada que acumule poeira, bichinhos de pelúcia, nada disso. Tem que ser uma casa limpa, sem cortinas, assim, nada que acumule poeira e ácaro, sofás de preferência de couro, corino, para não ter acúmulo porque esses ácaros, eles vão estimular a dermatite atópica a piorar.
E os sintomas da dermatite são esses mesmo, né? A coceira, a vermelhidão, às vezes bolha também, não é, doutora? Vai depender um pouco do tipo da dermatite, não? Olha, a gente vai ver nos bracinhos, nas perninhas, áreas que ficam ressecadas, rachadas, coçando, ásperas. A criança, ela fica bastante incomodada, a pele fica feia, mas depois que você vai controlando, tudo melhora. E pode acontecer nos adultos, é mais comum na infância, mas existem adultos que também continuam, às vezes menos intenso, mas continuam sofrendo com essas questões. Mas, assim, boa parte do tratamento está a ver com nossa mudança de hábitos. É a parte mais difícil, porque a família toda tem que se adaptar para a criança. E talvez é por isso que é tão difícil controlar. E tem que evitar essas medicações orais, como o corticoide que ele está tomando, porque ele fica dependente dessa medicação. E isso não é saudável também. Então, a gente tem que fazer as mudanças adequadas, diminuindo as medicações sempre que possível. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes, no quinto sinal, marcando 10h45, com a doutora Cíntia Cunha, que é dermatologista, hoje falando sobre doenças de pele. Tem mais aqui a participação do ouvinte Bandeirantes. Vamos ouvir. Bom dia, Danilo. Bom dia, doutora. Gostaria de deixar uma pergunta. Há uns dias atrás começou a aparecer, próximo à panturrilha das minhas duas pernas, uma escamaçãozinha branca. Ela não é grossa, né? E está numa região pequena. O que poderia ser isso? Alguma alergia? O que pode estar acontecendo? Algum produto que de repente tenha caído? Poderia me explicar a respeito disso? Obrigado. Meu nome é Roberto Donizete, eu sou de Mauá. Então, Roberto, vamos pensar, né? É uma lesão pequena, começando nas duas pernas, igual, né? Provavelmente ali na mesma região. Provavelmente algum contato de alguma coisa que as pernas tiveram bem próximo, ou um tecido de uma calça, ou encostou em algum local, porque é muito caprichoso, né? Se a gente fosse pensar numa infecção, seria mais numa perna e não na outra. Mas, assim, é muito difícil sem analisar. O que eu sugiro sentiu que está aumentando, que está piorando, procure um atendimento para você cuidar disso quanto antes, né? Evite tratamentos caseiros. As pessoas fazem loucuras em casa, né? Já vi pessoas passando pomadas diversas e às vezes acaba piorando algo que antes era um problema, né? Era uma lesão, passa a virar uma infecção com alergia, com várias coisas. Então, parece ser uma alergia a algum contato, mas observe e se piorar, procure um dermatologista, tá? Tem mais mensagens aqui, o WhatsApp não para a doutora Cíntia Cunha, todo mundo querendo saber, não é, sobre as coisas que vão aparecendo na pele, que a gente chama de bereba muitas vezes, né, doutora? Mas tem as dúvidas aqui, vamos lá, colocar mais uma aqui que o Guilherme e a Aline separaram pra gente. Dentro da pele. Doutora, bom dia. Bom dia aos ouvintes. Bom dia a todos da Band. A minha pergunta é o seguinte: o meu netinho, ele tem uns carocinhos na cabeça, sumiu. Mas de vez em quando aparecem os carocinhos, são vários. E ele sente muita dor. A minha esposa já espremeu e sai aquele carnezão, que provavelmente muitos falam que é furúnculo, mas são vários que dá na cabecinha dele. E naquela região, quando nasce, não nasce mais cabelo. Eu devo encaminhar ele para um especialista, no caso o dermatologista, para estar acompanhando melhor? Olha, sobre esses carocinhos que surgem na cabeça da criança, tem que encaminhar o quanto antes, sabe por quê? Pode ser um furúnculo, pode ser uma questão infecciosa. O que está me preocupando é que, às vezes, o processo infeccioso, no cicatrizar, ele pode estar dificultando, ou obstruindo, ou eliminando os pelos, e pode ser que ele fique com uma alopécia depois permanente, né? Pensa um adulto depois que não tem áreas onde os fios de cabelo podem crescer. É muito importante encaminhar o quanto antes essa criança para uma consulta, para a gente ver se isso é algo do folículo do cabelo, uma doença do cabelo, né, que está gerando infecção, inflamação e uma cicatrização que os pelos não nascem mais, ou se é só um furúnculo. É preciso encaminhar o quanto antes. E tem tratamentos hoje tranquilos, né? Então, assim, não perde tempo, tá? Porque minha maior preocupação é depois não nascer pelo de novo nessas áreas, tá bom? Mais uma mensagem, dá tempo da gente registrar aqui, mais uma mensagem para a doutora Cíntia Cunha, vamos colocar aqui. Bom dia, Danilo, José Alexandre, Cidade Dutra, todo sábado fico aguardando o programa. Lady Zu, surpresa, eu gosto muito dela, eu gosto mesmo, mas dermatologia.
micose. Eu passo essas pomadas, tal, né? Daí passa um tempo depois, volta. Que maldição é essa que eu tenho, doutora? É a coisa que está no sangue. E uma vez também, até uma dermatologista me receitou um remédio, só que me fez muito mal, né? Me fez muito mal. E depois eu descobri que a farmácia nem devia ter me vendido, que o remédio já estava fora de catálogo. Insisto nas pomadas? Vamos lá, sabe o que acontece? Muitas vezes as micoses, por exemplo, as micoses de pele, elas podem acontecer na virilha, nas axilas, em áreas de atrito e de calor e umidade, né? Elas acontecem ali porque nós temos fungos e bactérias no nosso corpo todo. Não dá para enxergar, mas estão ali. E aí, quando a nossa imunidade cai, esses fungos, eles proliferam naquela área. E aí tem pessoas que às vezes transpiram muito na axila, na virilha. Então, uma dica interessante é usar sempre roupas de algodão nessa área que absorvam a umidade. Então, por exemplo, às vezes, um calção por baixo ou uma cueca dessas samba canção, de algodão puro para poder absorver esse suor, se for na virilha, ou uma camisa de algodão para absorver o suor nas axilas, enfim. Agora, muitas vezes as pessoas acabam usando em casa pomadas que tem corticoide, dexametasona, betametasona, hidrocortisona, que tem esses nomes. Quando você passa, ele tem um efeito anti-inflamatório que dá um alívio imediato, porém, ele não mata o fungo. Então, ele só alivia. E aí, os fungos, eles voltam até mais fortes depois, né? Então, provavelmente, você deve estar usando uma pomada equivocada. Geralmente, quando a gente entra com uma pomada, por exemplo, antifúngica, quando a gente está tratando uma micose, ela vai eliminar os fungos. Só que tem que ter ritmo. Então, a gente vai usar 2 vezes ao dia, 30 dias, até eliminar tudo, e depois vai ficar tudo ok. Se com o paciente a gente percebe que as pessoas estão tendo infecção de repetição, trata e volta muito forte, precisa fazer uma pesquisa de imunidade, entender por que o seu corpo sozinho não está conseguindo combater isso, tá? Não fique... olha, uma vez eu atendi uma paciente que ela usava medicações por conta própria, nas axilas ela tinha sempre uma coceira, umas lesões ali. E essas pomadas de corticoide, betametasona, hidrocortisona, usados por muito tempo, afinaram a pele de tal maneira, quando ela chegou para mim, ela tinha estrias largas, vermelhas, gigantes, nas axilas e, assim, difíceis de tratar. Essas medicações tópicas na pele, elas não são inofensivas. A senhora que contou do menininho de 4 anos que trata com dermatite atópica, cuidado com esses corticoides na pele dessas crianças. Cuidado com corticoides na nossa pele de maneira geral, porque pode afinar, pode romper estrias, pode causar marcas ali depois praticamente irreversíveis. Então, não tratou, volta no dermato, troca de profissional até encontrar alguém que trate você adequadamente, tá? E o Marcílio Pereira aqui, de Sorocaba, ele mandou no nosso chat do YouTube justamente sobre a automedicação, que é importante também a gente falar e reforçar aqui, né, doutora? Que ele coloca a automedicação é um grande perigo para a nossa saúde. Quando a gente fala também da questão estética, né? O que a gente vê e lê na internet, a gente já quer colocar em prática, porque a questão estética, ela de fato atrapalha e prejudica muito, né? Você tem uma reunião, tem um compromisso, não consegue se olhar no espelho, então o que tem de gente que vai buscando qualquer solução, né, doutora, e coloca em prática, isso pode ser um perigo mesmo, né? Primeiro que às vezes gasta dinheiro à toa, né? E aí acaba que vai ficando até desmotivado. Segundo, eu já atendi vários pacientes que procuraram depois de uma coisa que não deu certo. A amiga usa um produto e ela quis usar também, a pele queimou, a pele ficou manchada, às vezes as espinhas podem surgir, ou outras questões. Eu sempre recomendo assim, às vezes vale a pena esperar um pouquinho mais, procurar um médico, um dermatologista, fazer algo muito específico para você. Você tem mais chance de acerto, você vai usar algo próprio, você vai gastar menos dinheiro à toa, né? O ideal é que todas as pessoas, principalmente quando se incomodam, visitem o dermatologista uma vez ao ano. Uma visita ao ano é suficiente para você manter uma boa qualidade de pele, envelhecer bem, né? A não ser quando as lesões estão muito avançadas e às vezes um caso que vai requerer mais visitas, 3 no ano, 4, mas de maneira geral, 1 ou 2 visitas por ano dá para você cuidar bem da sua pele com o dermatologista usando o que é correto. A automedicação, ela pode trazer danos. Não é só uma pomadinha, por exemplo. Lembra do caso dessa menina que eu falei para vocês, que até hoje tem estrias grandes, vermelhas, que a gente melhorou, mas elas eram muito gigantes, tá? Então tenham cuidado. Estamos conversando na Rádio Bandeirantes com a doutora Cíntia Cunha, que é dermatologista. Muitas mensagens
Não dá pra gente, infelizmente, registrar todas aqui, mas dá para colocar mais uma aqui, viu, doutora, que chega aqui por áudio. Dá ainda tempo da gente colocar, antes do intervalo comercial, mais uma participação aqui do ouvinte Bandeirantes. Bom dia, aqui é o Júnior do Grajaú. Queria perguntar para a doutora por que quando toma banho, às vezes, né, no meu caso aqui, dá uma coceira enorme depois que termina o banho. Uma coceira muito irritante mesmo, fica tudo pinicando. Eu já troquei sabonete, usei sabonete neutro, já usei toalha para limpa, eu já tomei banho com água sem cloro, mas nada disso resolve. Sempre quando eu termino o banho, coça demais. Fica uns 15 minutos coçando e aí para. Sim. Olha, tem duas possibilidades aí, né? A primeira, que é a mais comum, é a pele seca que coça. É engraçado, né? Mas assim, a pele seca coça. Eu acabei de voltar da Europa, estava num congresso lá, e lá o tempo frio, e eu me descuidei um pouco. Depois que eu voltei, fui tomar banho aqui, depois que eu saí do banho, as minhas pernas, principalmente, coçavam muito. E aí, você tem que usar um sabonete hidratante, não usar bucha de jeito nenhum, passar um hidratante bom depois do banho 2 vezes ao dia. Depois de uns 15 dias de mudança de hábito, pode ser que isso melhore, tá? Uma outra possibilidade que é mais rara, tem pessoas que têm um prurido, uma alergia, que a gente chama de aquagênica, desencadeada pela água, né? E aí pode ter uma coceira violenta, assim, quando sai do banho. Tratar isso é difícil, você corrigir uma alergia, você curar. Quando o paciente está muito atacado, a gente orienta a tomar algum tipo de anti-histamínico antes do banho. Tem alguns que podem ser usados todos os dias, né, que não dão sono, que são seguros. E aí, nas fases mais críticas, tomar, às vezes, uma medicação antes do banho, meia hora antes, pode ajudar. Mas, assim, na maioria das vezes, está relacionado à pele seca. Principalmente quando a gente vai envelhecendo. Né, isso aí é coisa que a gente sente lá pelos 40 em diante, né, dos 40 anos em diante. Então, procure prestar atenção. Passe um bom hidratante 2, 3 vezes ao dia, receitado pelo dermatologista. Use um sabonete suave, desses que tem hidratante na fórmula. Não use bucha. Use um banho mais morno, não muito quente. Com essas 4 medidas de temperatura da água, fugindo da bucha, um sabonete suave e um hidratante, provavelmente 10, 15 dias depois de mudança dos hábitos, você vai começar a sentir uma melhora que vai ficando mais intensa depois de uns 30 dias, tá bom? Muito bem, conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com a doutora Cíntia Cunha, que é dermatologista e ajudou nessa manhã a entender um pouco mais sobre as doenças de pele. A gente falou muito sobre acne, né, a espinha, e também entramos aí nas inflamações da pele, na dermatite. Muitas ficaram de fora, muitas mensagens aqui ficaram de fora, mas a gente combina uma próxima, viu, doutora? Tá ótimo, foi um prazer, viu, estar com vocês, adorei esse bate-papo, espero que tenha ajudado muitas pessoas. Olha, lembrar que o bate-papo com a doutora Cíntia Cunha fica disponível para quem perdeu ou não conseguiu acompanhar desde o início, fica disponível aqui no YouTube o recorte só dessa entrevista e também no podcast do Bom e do Melhor. É só você conferir no seu agregador de podcast favorito, clicar lá do Bom e do Melhor, e vai ter também só em áudio, para quem quiser acompanhar só por áudio, tem essa opção também. Doutor, um bom fim de semana, obrigado aqui pela atenção com a Rádio Bandeirantes, viu? Boa tarde para todos, viu?